Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na palavra de Deus em ordem cronológica. Hoje chegamos a Atos capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia, você pode conferir através dela essa leitura e acompanhar por ela, fazer até inclusive suas anotações. É importante que você faça as suas marcações, suas anotações. Isso vai te ajudar a lembrar. Memorize a palavra de Deus. Ela vai te ajudar a auxiliar em vários momentos oportunos da sua vida. Como sempre, eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo e vamos orar e pedir a direção de Deus. Meu Pai, que o mesmo Espírito que guiou os teus discípulos, servos e servas no passado, que nós estamos lendo aqui no livro de Atos, possa estar com cada um de nós hoje, fazendo o mesmo e na mesma fé e proporção. Que o Senhor encontre em nós esse mesmo veículo para que o Senhor possa se conduzir neste mundo. Que assim seja. Atos 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homem circunciso e comeste com eles. O comentário diz assim: ouviram os apóstolos. A atitude de Pedro em ter ido à casa de Cornélio e comido com ele foi reprovada pelos apóstolos e pelos demais judeus que haviam se convertido à fé no Senhor Jesus. Os conservadores consideravam que a lei mosaica deveria ser observada literalmente, por isso acreditavam que homens incircuncisos eram impuros diante da lei. Para eles, associar-se de alguma forma a um gentio poderia contaminá-los ou corrompê-los. Eles pensavam assim porque ainda não haviam recebido a mesma revelação dada a Pedro, que o evangelho não ficaria restrito ao povo judeu, mas seria levado a todos os povos do mundo. É claro que há determinadas culturas e determinadas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, nós temos que nos moldar a ela. Mas é claro que os velhos costumes judaicos não fizeram com que eles se justificassem na fé. Foi o Senhor Jesus. Por isso que muitas daquelas tradições religiosas hoje já não fazem mais parte do nosso dia a dia. No 4, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol, atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados da Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Comentário diz: a explicação de Pedro foi objetiva e sincera. Ele sabia que havia sido o Espírito Santo quem lhe ordenara a ir até a casa de Cornélio, por isso não poderia ter motivo para temer a nada e a ninguém. Dessa forma, ele expôs aos outros judeus os detalhes de como o Espírito Santo conduziu para levar a salvação a Cornélio e a sua família. A melhor defesa de uma pessoa que tem a consciência de que está fazendo a vontade do Altíssimo
é a confiança de que Ele a honrará e não a desprezará, não a desamparará. Quando estamos no centro da vontade de Deus, temos a sua aprovação. Então, se eu tenho que ter uma preocupação, seria essa, estar e me manter no centro da vontade de Deus, e não noutra. No 17, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O comentário, quem era eu para resistir a Deus? Quem somos nós para irmos contra a vontade do Senhor e impedir que o Evangelho chegue aos aflitos? O pensamento dos críticos de Pedro era que os gentios, isto é, aqueles que não faziam parte do judaísmo, não eram dignos de receber misericórdia. O espírito religioso deles os impedia de ver que qualquer pessoa pode ter um encontro com Deus, independentemente de quem seja ou do que faça. Da mesma forma, a religiosidade de muitos tem colocado obstáculos para que os sofridos e desesperançados aproximem-se do Altíssimo. É preciso entender que nós, como servos, somos apenas seus instrumentos para levarmos aos oprimidos deste mundo a verdade que liberta e salva. E assim, o Espírito Santo que convence o ser humano de todo o pecado se encarregará de completar a obra na vida deles. Quando Pedro concluiu sua explanação, todos se acalmaram e entenderam que Deus estava dando aos gentios a oportunidade de serem salvos. Ele estava dando a oportunidade, não somente isso, mas estava dando a oportunidade para aqueles que não seguiam a tradição judaica, quer dizer, quebrando as regras, por assim dizer, né? O Senhor Jesus veio mostrar que o reino dele não pertence a esse mundo, mas ele veio instituir uma nova lei, um novo mandamento. É claro que os 10 mandamentos não foram invalidados. Eu devo permanecer honrando a Deus, né? Colocando Ele como primeiro, amando Ele sobre todas as coisas e amando o meu próximo como a mim mesmo. 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Veja que ele não dependeu daqueles que foram espalhados anunciando só a judeus, mas quer dizer, a palavra foi se espalhando para mais e mais pessoas. A obra do Espírito Santo. No versículo 19 a 21, comentário, diz Antioquia. Os cristãos dispersos pela perseguição que ocorreu após a morte de Estevão se dirigiram a várias cidades, entre elas Antioquia, a terceira cidade do Império Romano. Nela havia um importante centro de adoração a falsos deuses que eram cultuados com a prostituição durante os rituais. Diante disso, o lugar era conhecido pela extrema imoralidade, mas com a pregação do Evangelho, logo aquela região se tornou o principal ponto do cristianismo. Quer dizer, em um lugar onde reinava a podridão e a degradação espiritual, surgiu uma grande obra de salvação. E é assim que acontece. Quanto mais perdida a pessoa se considera, mais valor ela dará ao que Jesus fez por ela e mais amor ela terá por ele. Fato, né? É um fato verdadeiro, né? Quando nós vemos o quão perdido estávamos e qual seria o nosso futuro se permanecêssemos daquela forma, e quando nos encontramos com Jesus, é um amor sem medida. 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou,
e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Comentário: Barnabé foi enviado a Antioquia com a missão de verificar o movimento de fé que estava acontecendo naquela cidade gentia. Se a igreja em Jerusalém tivesse enviado uma pessoa religiosa ou preconceituosa, certamente a obra de Deus na cidade teria ficado parada. Contudo, enviou Barnabé, que é descrito na Bíblia como homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Assim ele não apenas exortou, mas também encorajou com alegria todos aqueles gentios recém-convertidos a permanecerem na fé e na presença de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo possui os pensamentos de Deus, portanto nutre essa mesma satisfação quando vê o evangelho da salvação alcançando os perdidos. Eu achei interessante essa palavra que diz assim, com propósito de coração, né? Uma vida de propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Por isso que tem tantas pessoas vivendo a vida todos os dias sem se importar com o que ela faz, com o que ela escolhe, para onde ela vai chegar. E muitas pessoas vivem pensando assim, a vida é só aqui, o inferno é aqui. E elas desconhecem que existe a eternidade, né? Ou longe de Deus ou com Deus. E aqui ele fala propósito de coração. Quando você vive a fé em Jesus, você passa a ter um propósito de vida. Eu vivo aqui, mas a minha vida será com Deus na eternidade. Então, você termina por negar a sua própria vontade, fazer a vontade de Deus, né? No 24, porque era homem de bem, Barnabé, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Então, quer dizer, agora, quem vem para Antioquia também, que é Roma, é Saulo, que vai ser conhecido posteriormente como Paulo. 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Comentário: quem são os cristãos? Na cidade de Antioquia, os discípulos do Senhor Jesus ficaram conhecidos pela primeira vez como cristãos. Apesar de hoje o termo ter se generalizado entre aqueles que seguem o cristianismo, a pessoa verdadeiramente cristã é aquela que segue, serve e se torna uma só com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, cristãos, de fato, é aquele que não apenas frequenta uma igreja, mas também renuncia a si mesmo para obedecer à vontade de Deus. E hoje virou uma moda, né? Um modismo, dizer-se que é cristão, mas é aqueles cristãos apenas de fachada, porque eles não obedecem à palavra e nem conhecem ela. 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então aqui Saulo aparece como auxiliar de Barnabé nessa missão na Antioquia e no trabalho entre os gentios. Por isso que ele se transformou no apóstolo dos gentios. E ele que foi formado ao pé de Gamaliel, um fariseu, mas agora faz a diferença como o apóstolo Paulo. Bom, eu termino por aqui hoje. Continue meditando junto conosco. Veja, reveja, leia e releia a palavra de Deus, porque ela é o alimento certo para nós, tá? Que Deus abençoe você.